Os gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. A palavra de Deus diz em Joel capítulo 1, versículo 4: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O profeta Joel utiliza a imagem simbólica do gafanhoto para representar uma realidade espiritual, invisível, e como muitas coisas na Bíblia, o símbolo, ele mostra aquilo que nós não vemos. Por isso o profeta fala do gafanhoto, um animal que, embora pequeno, pareça inofensivo, tem um grande poder de destruição. E ele fala sobre a vida do povo de Deus. Na sua época, quando eles estavam perdendo tudo que tinham e não percebiam que aquilo era fruto da desobediência. Por isso o gafanhoto, ele representa para nós hoje uma grande realidade na vida financeira, no trabalho de cada um de nós. O profeta Joel fala das fases da vida do gafanhoto. A cada tempo de vida do gafanhoto, ele passa por mudanças e ele continua se alimentando e ele continua destruindo por onde quer que ele passe. O gafanhoto cortador é a larva ainda pequena que corta as folhagens. Ele come apenas uma parte, mas o que ele deixa já não presta para nada, porque ele já cortou. O gafanhoto migrador, ele já está em crescimento e ele já voa e viaja pelos campos. E ele precisa se alimentar para crescer. Ele ataca em grupos, vai para uma plantação e ali se alimenta e come tudo que tem. Depois ele passa para outra plantação, por isso ele tem o nome de migrador, porque viaja de um lado para o outro. O gafanhoto devorador é quando já está na idade adulta e reprodutiva. Ele aumenta o seu apetite, ele precisa se abastecer para poder chocar os seus ovos, e ele deixa também os seus ovos ali na plantação, que depois se tornam o gafanhoto destruidor, que é o pulgão, que se alimenta da seiva e que mata aquela planta. Então essas 4 fases da vida do gafanhoto mostram os prejuízos que ele dava na plantação e também na vida financeira do homem. Os gafanhotos, eles agem em bando, eles atacam em grandes grupos e muitas vezes eles atacam toda a sociedade, uma grande família, uma grande empresa. Cada tipo de gafanhoto representa uma legião de demônios. Esses demônios agem no patrimônio do homem, destruindo os seus bens. Antes, a pessoa tinha prosperidade e depois, quando o gafanhoto ataca, tudo que ela tem é consumido. Você vê uma nítida diferença antes e depois do ataque dos gafanhotos. O significado dessa mensagem é esse. A pessoa que vê o seu dinheiro sendo corrompido, o seu salário nunca dá, e sempre ele vai perdendo. São demônios que agem na vida financeira do homem. Quem são esses gafanhotos? Nós vamos analisar o significado de cada um dos 4 gafanhotos descritos pelo profeta Joel. O gafanhoto cortador, que é a lagarta, ele é pequeno, mas mora na lavoura. E o agricultor ele fica desesperado, tentando expulsar esse gafanhoto.
usando todos os meios possíveis para se livrar dele. A casa do gafanhoto cortador é a lavoura. Nem inseticidas, nem outro tipo de veneno agrotóxico, nem mesmo pessoas tocando são capazes de espantar o gafanhoto cortador. Ele tem o poder de cortar parte do fruto. Ele come sempre apenas um pedaço. E muitas vezes ele deixa a planta bichada, estragada, com apenas uma parte daquilo que você plantou. O agricultor ele nunca consegue colher o fruto completo, porque o cortador tirou uma parte. A legião do cortador, ele trabalha 24 horas por dia, porque ele quer crescer. E na vida financeira do homem que não obedece a Deus, essa legião tem o poder de cortar parte das riquezas, dos bens e os salários. Ou seja, de tudo que a pessoa ganha, uma parte o cortador vem e retira. O cortador ele corta através do cigarro, da bebida, dos vícios de maneira geral, os jogos de azar, os remédios, através de contas de farmácia que nunca se acabam. A pessoa que é infiel, ela sempre gasta o seu dinheiro com prejuízos, com coisas que não edificam. Uma parte do seu salário é cortada. Como eu vou saber que o cortador está agindo na minha vida? Se você fecha as suas contas e você acha que o seu dinheiro daria para pagar, mas quando você vai fazer, você não consegue, parece que uma parte foi cortada, você nunca consegue atingir o seu objetivo, é porque o cortador, ele está tirando uma parte do seu salário. Mas depois do cortador, vem um outro que ainda é pior, que é o gafanhoto migrador, é a locusta. O gafanhoto migrador, ele está em fase de crescimento e por isso ele viaja em bando em busca de alimento. Quando ele acaba de comer em um lugar, ele passa para outro lugar. Ele já não mora na lavoura, mas ele voa e ele leva para longe o fruto do trabalho. Age de surpresa, atingindo ali a lavoura. O migrador ele sempre vai levando o que sobrou do que o cortador ainda deixou na lavoura. O migrador significa inconstante, que não permanece no mesmo lugar. A cada hora ele está em uma situação, em um local diferente. O migrador ele vem de tempo em tempo. Às vezes passa um tempo, demora a voltar, mas quando menos se espera, ele aparece. O migrador, ele chega no patrimônio da pessoa, levando embora parte do que a pessoa tem. Essa legião de demônios trabalha voando por aí, promovendo prejuízos, acidentes, estrago de riqueza, forçando a pessoa a gastar aquilo que ele não esperava. Como diz o próprio profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 6, que a pessoa recebe o seu salário e o coloca num saquetel furado. Como eu sei que o migrador está agindo na minha vida financeira? Quando eu tenho uma reserva guardada e de repente eu tenho que gastar aquilo de uma maneira inesperada. Quando eu espero um resultado, um lucro, e de repente eu tenho um prejuízo. Quando eu tenho uma herança, um bem que eu adquiri há muito tempo, e de repente eu vejo aquilo indo embora. É o migrador que está levando para longe de você aquilo que você plantou. Mas depois do migrador, ainda tem um outro gafanhoto, que é o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador, ele está em fase adulta e reprodutiva. Ele se alimenta muito mais, porque ele quer colocar os seus ovos na lavoura. E quando ele chega na lavoura,
O agricultor não pode mais vender o produto, porque está tudo arrebentado. Tudo já está cortado pelo cortador, tem apenas uma parte. Outra parte foi levada pelo migrador, e o devorador vem e come o que sobrou. E ainda coloca ovos na lavoura. Não tem como ele colher, porque tudo está estragado. A legião do devorador, ela é mais arrasadora do que as outras duas legiões. E eles se manifestam na vida da pessoa, deixando a pessoa passar necessidade. Sem nenhuma explicação, a pessoa começa a entrar em dívidas. A pessoa começa a ficar toda enrolada com processos judiciais. Muitas vezes a pessoa começa a entrar em negócios errados. E de repente ela começa a ter o fruto dos seus erros e começa a enfrentar processos. E de repente ela vê que tudo o que a pessoa tem foi devorado. Esses demônios, eles fecham as portas dos negócios. Ele devora todo o lucro que a pessoa tem. Como eu sei que o devorador está agindo na minha vida? Quando nunca é suficiente o que eu ganho, quando eu nunca consigo juntar um dinheiro, quando tudo que eu tenho começa, a ficar prejudicado, quando as dívidas começam a chegar, significa que o devorador está tentando entrar na sua vida. Mas depois do gafanhoto devorador, vem o quarto e pior, que é o gafanhoto destruidor. O gafanhoto destruidor é o filhote que eclodiu dos ovos deixados pelo devorador. Esse pulgão, ele suga a seiva da planta e é capaz de matar toda a plantação. O gafanhoto destruidor, ele quer consumir totalmente e não deixar sobrar nada. A legião do destruidor, ela é assassina. Ela cumpre aquilo que diz em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quando o inimigo vê que ele já cortou algo que você tinha, você já perdeu parte do que você tinha, ele já levou para longe uma parte que você tinha, e ele já devorou o que sobrou. Agora ele quer matar a planta para que nunca mais ela nasça. Isso representa um demônio que tem destruído famílias, tem levado pessoas a suicídio, pessoas a ficarem improdutivas, enfermas e até a morrerem. Muitas vezes o destruidor age através das forças da natureza, através de grandes destruições que atacam cidades e chocam até mesmo o mundo. Como eu sei que o destruidor agiu na minha vida, ou está tentando entrar em minha família? É quando você, além de já ter perdido tudo, talvez você já perdeu o emprego, perdeu suas reservas, agora ele quer destruir a sua paz, a sua saúde, a sua família, a sua capacidade produtiva, e você se sente totalmente incapaz de trabalhar. Mas como nós podemos vencer esses 4 gafanhotos? O gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Graças a Deus, a palavra de Deus também apresenta a solução. Em Joel capítulo 2, versículo 25 a 27, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. A palavra de Deus diz que Deus ele quer restituir a você
tudo aquilo que o cortador, ele cortou da sua vida. Tudo aquilo que o migrador levou para longe de você. O que o devorador consumiu e que o destruidor tem tentado matar na sua vida. Você deve de vencer esses gafanhotos. E Deus, ele diz que não quer que você fique envergonhado. Então nós temos que espantá-los e vencer esses gafanhotos. E o remédio de Deus é a fidelidade. Através dos dízimos e das ofertas, da gratidão e da fidelidade a Deus, você pode vencer esses gafanhotos. Os dízimos e as ofertas não compram a bênção de Deus. Apenas é uma atitude de gratidão. E quando você doa, você está dizendo que você tem o suficiente para si e ainda é capaz de doar uma parte. Nós podemos aprender muito sobre isso. Vencer tudo aquilo que tem consumido o produto da sua renda. Muitas vezes nós culpamos o sistema econômico, o governo, mas na verdade é que o inimigo ele tem tentado destruir muitas vidas. Muitas empresas, por exemplo, o cortador usa empregados desonestos e preguiçosos para dar prejuízo a todo momento. O migrador, que de tempo em tempo leva, através de gastos esporádicos, uma boa parte do lucro, gastos inesperados, prejuízos. Quando você vê que as coisas estão estragando na sua casa, o cortador está cortando o que você tem. Quando você vê que você está perdendo objetos, o migrador está levando o que você tem. Depois o devorador, ele leva a família ou a empresa a dívidas, desmoralizando o seu nome, seu crédito e até mesmo entrar em situação vergonhosa. O destruidor, ele quer levar as famílias à doença, as empresas à falência. Ele quer matar. É isso que o inimigo quer fazer. Mas você pode vencer isso. Se você começar a ver isso no seu ambiente de trabalho, na sua família. Não apenas orando. É importante orar, repreender a ação do demônio. Mas é preciso resistir, o que a palavra de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E na área financeira nós resistimos através da fidelidade a Deus. Porque se você dá a Deus uma parte daquilo que Ele já te deu, significa que o Senhor está contigo. O inimigo não pode tocar naquilo que é de Deus. Então, é muito melhor entregar 10% a Deus e ofertar de maneira voluntária o quanto desejar para abençoar a obra de Deus, do que você perder e entregar nas mãos do devorador. Seja fiel e Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus.